defendendo-se dos conceitos errados que contrariam a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Quero convidar você agora, meu amigo e irmão, para você estar agora sendo instruído com esse vídeo de instrução do seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, contra o ensino doutrinário que perverte e deturpa a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e faz o homem abrir mão, negar o amor de Deus por toda a humanidade. Quero convidar você agora a ter uma instrução, a ouvir essa instrução, para você saber se defender contra a doutrina da predestinação fatalista incondicional que estão pregando hoje dentro das igrejas. O conceito dessa doutrina é que Deus escolheu um para o céu e um para o inferno. E quem foi escolhido para o céu não adianta mais nada, que ele já está determinado ao céu. E também, quem foi determinado ao inferno, não adianta mais nada, que ele já está predestinado ao inferno. Então quero convidar você nesta hora para lhe ajudar a se defender contra essa doutrina, porque os que pregam isso, eles mostram textos bíblicos para tentar mostrar que essa doutrina, que esse conceito que estão pregando é bíblico. Pois a Bíblia em canto nenhum ensina que Deus destinou um para o céu ou para o inferno. Em canto nenhum a Bíblia ensina que a escolha para o homem para a salvação é por decreto de Deus de antemão. E sim, é por Jesus, não por decreto, por determinação de Deus. Mas vamos aprender isso agora, porque esses adeptos que têm esse conceito, essa linha de pensamento, muitos pastores evangélicos que estão introduzindo isso encobertamente dentro das igrejas, que faz o homem perverter a verdade do Evangelho de Jesus, que leva, preste atenção, esse ensino leva as pessoas a apostatarem da fé no Senhor Jesus Cristo. Eu vou ensinar porquê, vou mostrar aqui por que é que essa doutrina da predestinação fatalista incondicional, ela é maldita e ela não procede segundo as Escrituras. Jesus não ensinou isso e nem os apóstolos. E eu vou mostrar por que ela é maldita. Porque a Bíblia fala assim, da predestinação, da eleição, tá certo? Agora isso em Cristo, não no indivíduo particular de antemão. Em Cristo, tá? Aqueles já foram eleitos em Cristo, são predestinados ao céu, pelo decreto de Deus, de que quem crê em Jesus será salvo. Porque o decreto de Deus, ele é, quem crer. O decreto de Deus não é para o indivíduo. O decreto de Deus não é no indivíduo. Está salvo, está salvo. O decreto de Deus é no indivíduo que crê. Jesus disse, quem crê será salvo. Esse é o decreto de Deus. Tá? A eleição é no indivíduo que crê em Jesus. Em Jesus ele está eleito para o céu, predestinado para o céu. Não tem outro caminho para ele ir em Jesus, senão ao céu, se ele permanecer até o fim. Mas vamos agora aprender isso, porque, amigos, preste atenção. Esses homens, eles usam os textos bíblicos para toda a heresia, vai usar a Bíblia, né? Toda a mentira de Satanás, ele usa a Bíblia para mostrar que é verdade. Porque você tem que entender que o próprio diabo, ele vai usar as Escrituras para tentar fazer você sair do caminho de Deus, fazendo você deixar o caminho de Deus, fazendo você pensar que está seguindo a orientação de Deus pela palavra. Desculpa, amigo, engoli um mosquito aqui. Mas pela palavra que eles mostram segundo a Bíblia, mas com a interpretação errada e com o propósito não segundo as Escrituras. Mas eles mostram as Escrituras para que as Escrituras apoiem o pensamento deles. E não as Escrituras ser esclarecida, ensinada, revelada por ela mesma. Porque exegese é eu expressar, é eu trazer a tradução das Escrituras pelas Escrituras, tá? E não segundo o que eu entendo, pegar as Escrituras para provar o que eu entendo. Que tem muita gente fazendo isso, como o fundador do Testemunho de Jeová, da seita do Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell. Ele passou a estudar as Escrituras, não para aprender as Escrituras. Ele passou a estudar as Escrituras para pegar textos das Escrituras que apoiam a sua tese, não é? Ele não se submeteu às Escrituras, ele tirou apenas textos que levam os simples a ser enganados, pensando que estão sendo ensinados pela Bíblia, porque eles levam as pessoas a entender que eles vão ensinar as pessoas a Bíblia, e não vão. Os Testemunhos de Jeová ensinam as pessoas o ensino da sua organização STV, Sociedade de Torre de Vigia. Não ensinam os ensinos da Bíblia. Mas vamos voltar aqui para a predestinação fatalista incondicional. É importante frisar isso. A predestinação fatalista incondicional não é uma doutrina bíblica. Jesus não ensinou isso, nem os apóstolos.
Mas, primeiro vamos entender e conhecer alguns textos que falam, né, sobre predestinação e eleição dentro do decreto de Deus, aonde essas pessoas se baseiam nisso. Temos lá Romanos 8, 28, 30, que fala sobre eleição e predestinação. Temos Romanos 9, não é? Do versículo 11 ao 24, que fala ali sobre predestinação, eleitos, fala sobre Faraó, onde pegam para dizer que Faraó foi um predestinado para o inferno, que não foi, né? Se fizer a leitura vamos entender melhor. Temos também texto lá em Efésios 1, o 3 e o 5, que eles falam da predestinação também, que a Bíblia fala de predestinação, mas não como esse povo aplica. E temos também o texto lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, que fala sobre eleição e a predestinação. Mas essa eleição e essa predestinação, nenhum desses textos, eles falam como essas pessoas aplicam, a incondicional e a fatalista. Eles não ensinam isso, esse texto. Porém, dentro desses textos, o apóstolo Paulo fala do decreto de Deus, da eleição e da predestinação, não como essas pessoas ensinam. Deus decretou a eleição para os salvos, que creem em Jesus, não para o indivíduo, tá? De antemão. A eleição, o decreto de Deus, a eleição para a salvação do indivíduo em Cristo, e não para a salvação do indivíduo particular que vai crer em Cristo. Não, já foi salvo, ele vai crer em Cristo, porque ele já foi predestinado a crer em Jesus. Por isso que ele vai crer em Jesus. Não ensina isso a Bíblia, né? Não é no indivíduo, o determinismo de Deus, incondicional, um para o céu e para o inferno, não. Em canto nenhum das Escrituras, esse conceito de que o indivíduo foi escolhido de antemão e não pode mais fazer nada, salvo, salvo, perdido, perdido. Em canto nenhum a Bíblia ensina isso, até porque o próprio Jesus ensinou que a salvação ela é condicional a quem crê e ela só vai receber quem chegar até o fim, firme no propósito do Senhor, fiel à palavra, para desfrutar dessa salvação que hoje Deus lhe oferece. E você tem que tomar posse e valorizar para não perdê-la, porque o diabo ele não é besta. Se o homem não perdesse a salvação, o diabo não estava buscando tentar ninguém. Se o homem já fosse predestinado para o céu e para o inferno, o diabo também não estava perdendo o tempo dele tentando os crentes a sair da presença de Deus. Mas o diabo não é besta, ele sabe que o homem pode sim abrir mão da salvação que Deus proporciona para ele, o homem pode desprezar. Mas vamos entender agora, examinando alguns textos. Vamos lá para Romanos, que fala sobre predestinação, 8, 28 e o 30. Eu estou adiantando aqui, mas você pega a Bíblia valendo para ganhar tempo no vídeo, né? Ele fala da predestinação, mas ele não se refere, esse texto aqui fala da predestinação, é o apóstolo Paulo ensinando aos romanos, dando uma ensinação, mas esse texto aqui não se refere ao indivíduo determinado de antemão para o céu incondicionalmente, tá certo? O texto está falando os que amam a Deus. Os predestinados que o texto fala aqui são os que amam a Deus. Agora, a pergunta é, quem é que ama a Deus? Não é? Quem é que ama a Deus e quem é que é chamado pelo seu decreto? Amar a Deus é guardar a palavra dele. Jesus disse isso lá em João 14, 23. Amar a Deus é guardar a palavra dele. Ser chamado pelo decreto de Deus é o que Jesus disse. Ir de pregar o evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Esse é o decreto de Deus. O chamado do homem é pelo evangelho, que é pregado para convidar o homem à salvação. Quem crê, ou seja, quem aceitar, quem receber, quem se entregar submetendo-se ao evangelho, ao que ele ensina, será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Esse é o decreto de Deus para o homem ser salvo. Quem crê será salvo. Então, esse texto aqui, Paulo não está falando de um indivíduo de antemão, predestinado sem escolha, não. Esse texto aqui, os predestinados aqui são os que são chamados pelo decreto de Deus. Então, os que são chamados, os que amam a Deus, os que amam a Deus são os que guardam a palavra. Os que são chamados pelo seu decreto são os que dão crédito à palavra do evangelho, à mensagem. O chamado de Deus pela pregação do evangelho. Quem crê será salvo, Jesus disse. Jesus não estabeleceu ninguém como de antemão predestinado, tá certo? Como são chamados pela pregação do evangelho, e isso Paulo mostra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Os são chamados pela verdade do evangelho. Então, queridos, eu quero de antemão aqui trazer esse ensino para vocês. Lá também em Romanos, fala sobre predestinação. Paulo fala da eleição pela promessa de Isaac. Mas
Paulo fala dos vasos de ira preparados para a perdição, no capítulo 9 de Romanos. No versículo 22 ao 24, vasos de misericórdia, que para a glória de Deus, antes Deus preparou. Mas quem são esses vasos de ira e os vasos de misericórdia que Deus preparou? Aqui não dá nenhuma intenção, aqui não dá nenhuma base para alguém dizer assim, ó, aqui Deus está mostrando que destinam para o céu e para o inferno. Os vasos de ira são os que se rebelam contra Deus, endurecem o coração, não aceitam o chamado de Deus, não se voltam para Deus e persistem no erro, endurecendo o coração a viver o pecado. São vasos preparados para a ira de Deus. Os vasos de misericórdia que Deus preparou de antemão são aqueles que recebem a misericórdia de Deus, o perdão de Deus em Jesus Cristo. Isso foi preparado antes da fundação do mundo, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas dentro desses textos aqui, Romanos 9, Paulo não está ensinando isso, a predestinação incondicional e fatalista de antemão para o indivíduo, para ninguém. Dentro desses textos aqui, Paulo não está ensinando isso, a doutrina da predestinação incondicional, tá? Que Deus determinou um processo para o inferno de antemão. Se a gente examinar as cartas de Paulo, tá? Vamos ver que Paulo combateu muito contra vários ensinos errôneos que tiravam as pessoas da verdade do Evangelho. Examinando a carta de Paulo, vamos ver ensino contrário. Paulo nunca ensinou isso, ao contrário. Paulo ensina os irmãos a perseverar na fé, a não vacilar do Evangelho, porque senão perdem a salvação. Paulo ensinou lá na 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 3. Paulo orienta os irmãos em Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 3, que se os irmãos não permanecessem no Evangelho que ele pregou, os irmãos não alcançariam salvação. Eles creram em vão, tinham crido em vão. Eles tinham que crer e permanecer até o fim. Então, essa ideia da predestinação fatalista incondicional não é bíblica. Cuidado você que está sendo ensinado aí dentro da igreja que você está, por esse pastor que está com essa linha de pensamento calvinista, seja cristão, apostólico, não seja calvinista, nem de nenhuma ideologia de nenhum pastor, nenhum ministério, nenhum doutor ou bacharel nas escrituras. Seja cristão, apostólico, seguidor do Evangelho de Cristo ensinado pelos apóstolos, a doutrina apostólica. É isso que você deve ser, tá certo? Então, dentro desses textos que eu mostrei aqui, que fala sobre a predestinação e eleição, não está colocando dessa forma que eles colocam. A incondicional, a fatalista, onde o indivíduo é salvo, perdido, não adianta fazer mais nada. Quem é salvo pode perder a salvação. Mas também quem é perdido, quem está perdido, pode encontrar salvação. Aí vai depender da escolha do homem. Ezequiel, o Senhor fala isso lá em Ezequiel, que diz assim: se o ímpio que pratica a injustiça, se ele deixar de praticar a injustiça e praticar a justiça, ele receberá o perdão de Deus. Mas se o justo que está andando reto com Deus, na justiça de Deus, se ele deixar a justiça de Deus, ele sofrerá o juízo de Deus por causa do pecado, da rebelião. Então, o salvo pode perder a salvação se sair da direção de Deus. O perdido pode encontrar a salvação se entrar na direção de Deus. Deixa eu pegar esse texto aqui para mostrar a você, porque eu gosto de pregar a Bíblia e mostrar às pessoas os textos para que as pessoas possam analisar, né, examinando as escrituras, como Jesus disse, para que não erres, porque muitos erram, porque não examinam as escrituras sagradas. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aqui não é o evangelista que está falando, nem é o pastor A, B ou C, nem o apóstolo, nem o arcanjo, é a palavra de Deus. A autoridade maior para a igreja, para a humanidade, é a palavra de Deus, e não o que ensina nenhum teólogo, nenhum doutor, nenhum filósofo. Então a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, né? Não falando tu para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue se requererá de ti. Mas se tu avisares o ímpio, e ele se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele não morrerá. Avisando tu, e ele deixar a sua impiedade, ele viverá. Então Deus está falando, usando o profeta para isso aqui, ó. Diz assim, ó: mas se tu avisar o ímpio, versículo 19, Ezequiel 3, se tu avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, ele vai morrer no seu caminho. Ele vai morrer da sua impiedade, porque ele não se converteu, porque ele não deu ouvido à voz de Deus.
Aí ele diz assim, ó, mas semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não foi avisado. Ele diz assim, ó, não foi avisado, não avisaste tu, no seu pecado morrerá, e sua justiça que pratica não virão à memória. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele não pecando, certamente viverá. Então Deus está aqui mostrando que o homem, ele é responsável das suas consequências que recebe, devido às escolhas que ele faz. E se nós, como profeta de Deus, não avisar, ele morrerá em seu pecado. Mas a gente vai ser culpado porque não avisou. Só que hoje não tem mais ninguém que vai ser tomado por inocente diante de Deus, porque todo mundo está sendo avisado do juízo de Deus para que se convertam, para que se salve crendo em Jesus Cristo, que deixa essa ideia de que é predestinado, porque Deus ele deu ao homem a oportunidade de se salvar pela decisão dele de escolha, pelo único caminho e a única condição que Deus estabeleceu não é o homem ser predestinado, é Jesus Cristo que morreu por toda a humanidade para salvar todo aquele que crê nesse sacrifício, nesse ato de amor de Deus por toda a humanidade, não por um grupo de predestinado como ensinam, porque Jesus morreu por todos os pecadores e todo mundo na humanidade é pecador, e logo Jesus morreu por todos, tá? Então a gente viu aqui que os textos de Efésios, os textos de Romanos, o texto de Tessalonicense, os textos que falam da predestinação, não quer dizer do jeito, não, a interpretação não é do jeito que essas pessoas aplicam, estão aplicando errada, porque eu quero que você entenda o seguinte, a doutrina da predestinação fatalista incondicional, ela não foi ensinada por Jesus em canto nenhum e nem pelos apóstolos. Nem Jesus nem os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno, para derrubar esse ensino maldito da predestinação fatalista. Vamos fazer algumas perguntas às pessoas que vivem dentro desse ensino, que pregam esse ensino, os doutores, os mestres com a linha de pensamento, os seguidores aí dessa doutrina, fazendo algumas perguntas para você, tá certo? Porque o maior perigo do desvio doutrinário não está nos púlpitos das religiões lá fora. O maior perigo do desvio doutrinário para a igreja está dentro dos púlpitos da própria igreja, por muitos pastores que se desviaram da verdade, apostatando a fé, seguindo doutrina de demônio e pregando aquilo que agrada ao povo para ganhar popularidade, né? Está dentro das igrejas o maior perigo doutrinário, do desvio doutrinário. A maior investida de Satanás não é levantando seita de fora, é levantando seita dentro da igreja, levantando heresia dentro da igreja. Por quem? Pelos que estão nos púlpitos, muitos que não se mantêm fiel à palavra de Deus. Muitos estão nos púlpitos seguindo as suas dissoluções, tá? Onde muitos pastores têm levado o povo a desviar da fé, vivendo um outro evangelho, seguindo uma outra doutrina, apartando-se do Senhor Jesus Cristo. O maior combate de Paulo foi contra essas heresias dentro da igreja, irmão. Paulo, ele combateu muito, corrigindo, repreendendo os conceitos errados que eram ensinados dentro da igreja. E eu estou aqui também cumprindo esse mesmo trabalho de defesa da fé do evangelho. Por isso que eu estou levando para você agora essa defesa da fé, essa instrução maravilhosa, que vai lhe dar conhecimento para se defender desses ensinos errôneos que estão sendo dados aí em muitas igrejas. Vamos lá, meus amados. Vamos fazer algumas perguntas a essas pessoas que crêem na predestinação fatalista incondicional de antemão, que Deus escolheu um para o céu e um para o inferno. Eu estou aqui na laje da minha casa, está um solzinho gostoso aqui, está baixando já, mas você está aí confortado, acomodado para receber essa instrução. Então, primeira pergunta que a gente faz a essas pessoas que têm essa ideia da predestinação incondicional e fatalista, de que o homem salvo para sempre, não perde mais a salvação e que Deus já escolheu um para o céu e para o inferno. Então vamos lá. A salvação ela é por ser predestinado ou é por crer em Jesus Cristo? Primeira pergunta. Tem muitas que eu vou fazer aqui, para você fazer essas pessoas que são adeptos a esse conceito doutrinário. A salvação ela é pela pessoa ser predestinada ou é por crer em Jesus Cristo? Aonde é que a Bíblia diz que todo aquele que for predestinado será salvo? Ao contrário. Jesus disse que todo aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado.
Então, para derrubar esse conceito, para mostrar a essas pessoas que elas estão erradas, precisam refletir no que elas estão sendo ensinadas e ensinando, no que a palavra ensina. Outra pergunta para as pessoas. Jesus mandou pregar só para um grupo de predestinado ou para a humanidade? Né? Jesus mandou pregar para quem o evangelho? E ele disse: quem crer será salvo e quem crer será condenado? Quem é? Jesus mandou pregar para a humanidade, todos os pecadores. E a condição é: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Se o homem não foi predestinado ao inferno, vamos fazer outra pergunta. Se o homem foi predestinado ao inferno por Deus, para que o diabo vai tentar o homem então, se o homem já está condenado ao inferno? Não é? Ou seja, se as pessoas já foram condenadas ao inferno e não tem mais como se salvar, porque Deus assim determinou, então Satanás ele é um ser otário, né? É besta. Mas Satanás é inteligente, é sagaz. Satanás, ele não é besta. Satanás, ele sabe que o ser humano, se ele não der ouvido à palavra de Deus, ele vai para o inferno. É por isso que Satanás faz de tudo para tirar a sua atenção da palavra, como Jesus disse lá em Lucas 8, 10 e o 11 e o 12, que o diabo, depois que vem a palavra no coração do homem, o diabo trabalha para tirar a palavra do coração do pecador, para que ele não creia, se salvando, crendo na palavra. Se o homem foi predestinado já para o inferno de antemão, não adianta fazer mais nada. Então Satanás é um tolo tentando as pessoas e agindo contra a humanidade, que ele já sabe que já estão predestinadas. Então por que ele vai tentar o salvo? Se já está salvo, não perde mais a salvação. Por que Satanás vai tentar o salvo? Onde a Bíblia diz, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse sim vai desfrutar da salvação. Você creu em Jesus, você está salvo. Sua alma está no Senhor, enquanto você estiver no Senhor. Se você se desviar dele, apostatar da fé, sua alma será levada para o caminho da perdição. Então, perguntas que a gente faz, essas pessoas que crêem na predestinação incondicional e fatalista, não é? O homem, ele estará diante de Deus para prestar conta de quê? Se já foi condenado para o inferno, o homem vai para o inferno, não é culpa dele. Por que ele vai prestar conta a Deus no dia do juízo para a condenação? Outra pergunta, né? Jesus morreu para justificação, não é? Outra pergunta aqui que a gente vai fazer. Deus convida o pecador para se arrepender? Para quê? Deus chama o pecador para se arrepender ou predestinado? Se Deus chama o predestinado, ele não precisa se arrepender. Não é? Deus convida o pecador ao arrependimento ou o predestinado? Outra pergunta que você deve fazer também. E a pessoa não vai ter resposta não, ele vai querer filosofar. Se ele for uma pessoa sábia na Bíblia, ele vai querer usar texto, filosofar. Mas se você conhecer a Bíblia e tiver o Espírito de Deus, Deus não deixará você ser enganado. Deus manifestou a sua graça para salvar só um grupo de predestinado ou para salvar a humanidade? Faça essa pergunta também, essa pessoa que está dentro desse ensino. E você tem que ter a resposta para confrontá-lo com a Bíblia, tá certo? Porque o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, e não a um grupo de predestinados, a todos. Está no genérico, geral, porque todos os homens precisam de salvação. Outra pergunta que você deve fazer a essas pessoas que creem na ideologia, na ideia da predestinação fatalista. Deus, ele quer que todos os homens se salvem ou só os predestinados? Não é? Porque primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz que Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus, ele quer. Deus é soberano, mas ele quer que o homem se salve. É o homem que tem que querer a sua salvação. Não é Deus que determina, tu está salvo, tu está condenado. Não. Esse ensino é maldito. E os pastores que estão levando esse ensino desviaram-se da fé, privaram-se sua mente da verdade de Deus, com a mente cauterizada dentro dessa doutrina maligna, para perverter toda a congregação que está na mão dele. Cuidado, pessoal. Então, são perguntas que você deve fazer. Deus quer que todos os homens se salvem? Ou quer que só os predestinados se salvem? Aí se essa pessoa disser, não, é só o predestinado, aí eu me mostro na Bíblia onde é que está esse conceito seu, essa verdade aí. Sua, é uma verdade relativa, porque a verdade de Deus não é relativa, é absoluta. E a verdade de Deus mostra que Deus quer que todos os homens se salvem, e não um grupo de predestinados. Faça outra pergunta. Por que o homem se afastou de Deus?
Foi Deus que afastou ele ou foi o homem que se afastou porque ele pecou contra Deus? Será que foi Deus que determinou o homem pecar contra ele? O juízo será segundo as obras do homem ou será segundo a predestinação? Porque o apóstolo Paulo, ele fala lá, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, dá uma lida aí, irmão, não estou abrindo a Bíblia aqui para ler, para adiantar aqui, para ganhar tempo no vídeo, já fazem 25 minutos já, e eu quero fazer com menos de meia hora, terminar aqui. O juízo vai ser, o juízo de Deus para os homens será segundo as suas obras ou porque foram predestinados? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 1 em diante, dá uma lidinha lá, até o versículo 13, você vai ver Paulo mostrando que a salvação é para quem ouve a palavra de Deus, para quem crê, submete, e o juízo de Deus é segundo as obras dos homens que praticaram mal, que não receberam o amor de Deus para se salvarem. Aí você pode questionar, você está se defendendo, isso é defesa da fé. Eu estou levando uma instrução, material para você se defender do conceito da doutrina fatalista incondicional da predestinação. Isso não é, olha meu querido, meu amigo, meu irmão, não creia nisso. Ah, eu já sou salvo porque fui decretado por Deus, escolhido e não perco minha salvação. Não deixa o diabo te enganar. Eu faço uma pergunta a você agora. Como é que tu sabe que tu é salvo? Como é que tu sabe que tu é predestinado? Agora eu te respondo, eu sei que sou salvo e que estou predestinado ao céu porque eu criei em Jesus, estou permanecendo, combatendo, lutando, me negando, né, perseverando a permanecer com Ele para estar diante dEle naquele dia lá nos céus. Mas se eu não perseverar, se eu não me negar, se eu devido o pecado de novo, se eu viver pelas obras da carne, eu me afastarei do Senhor, voltarei à condenação da obra do pecado e perderei o dom gratuito de Deus que Ele me oferece gratuitamente por Jesus Cristo. Cuidado, cuidado. Outra pergunta eu quero fazer para você que tem esse conceito da doutrina incondicional fatalista da predestinação. O pecador vai ser condenado por suas transgressões ou porque Deus resolveu condená-lo e não tem mais o que fazer? Deus quis condenar o homem e acabou-se. Quem prega isso, irmão, não conhece a Deus, não. Não, mas Deus quis condenar. Deus que não, você vai para o inferno. Eu vou criar você, vai para o inferno. Jesus disse lá em Mateus 25, 41, que o inferno não foi preparado para os homens. O inferno Deus preparou para o diabo e seus anjos. Então Deus não preparou o inferno para o homem e nem o homem para o inferno. O homem vai para o inferno porque ele pecou contra Deus. A causa da condenação do homem é porque ele pecou contra Deus e não quis mais dar ouvido à palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, o 10, leia lá e o 12. Onde Paulo está falando de predestinação, mas não dessa condição aí que ensinam dentro da fatalista incondicional. Porque Paulo, quando fala da predestinação, ele não fala dessa forma que hoje estão ensinando. A doutrina da predestinação incondicional é uma heresia de perdição que está sendo introduzida encobertamente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, levando os irmãos a negar o Senhor, como disse Pedro na segunda carta 2, 1 e o 2, leia lá, segunda carta do apóstolo Pedro, 2, 1 e o 2 versículo. A doutrina da predestinação fatalista é um outro evangelho, é uma outra doutrina. Jesus não ensinou isso, é um outro evangelho que não foi ensinado pelos apóstolos. Jesus, ele nos orientou sobre isso. O apóstolo Paulo disse, se alguém vos pregar um outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei, pode ser um anjo do céu, um do nosso meio, não recebam. É anátema. Esse ensino é uma sutileza do diabo para tirar a palavra de Deus do coração do homem, fazendo o homem desprezar e negar as verdades do evangelho de Jesus Cristo. O objetivo do diabo é apostatar a multidão da fé, apostatar o povo de Deus da fé, tirar o povo do caminho da salvação. Esse é o propósito do diabo. Foi o que ele quis fazer com Jesus lá na tentação, tirar Jesus da direção de Deus, usando a palavra de Deus. Quando ele diz, olha Jesus, está escrito na palavra, te joga daí abaixo, Jesus disse, mas também está escrito na palavra. Quando essas pessoas vierem com essa ideia da predestinação incondicional fatalista, dizer, Deus já decretou, está assim. Aí você diga, mas também está escrito na palavra. Por isso que você tem que examinar as escrituras. Por isso que Jesus disse, examinai as escrituras para que tenha nela o conhecimento de Deus. Porque quando não examina, o homem erra contra Deus, o homem é levado pelo engano.
E os enganadores, eles pegam aqueles que são simples, que não são prudentes, que não têm interesse no conhecimento da palavra de Deus. Então quero dizer para você isso. A doutrina da predestinação fatalista, ela nega toda a verdade bíblica. Ela nega a verdade bíblica do direito de escolha do homem, porque Deus deu ao homem o direito de escolha. Salvação ou perdição, céu ou inferno, não é questão de decreto de Deus, é questão de fé ou obediência, ou então de desobediência e incredulidade. Quem obedece tem fé, quem tem fé e obedece, porque todos dois está conjugado, a fé e a obediência não podem ser separadas, tem que estar conjugado as duas, entrelaçadas. Quem tem fé obedece a Deus pela palavra, para a salvação. Mas quem é incrédulo, desobediente, ele se volta para a perdição. Nega essa doutrina da predestinação fatalista, ela nega a verdade que o juízo de Deus será segundo as obras dos homens, como ensina o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4 e 9, da carta de Paulo aos Romanos. Essa doutrina da predestinação fatalista, ela nega a causa da condenação do homem pelo pecado. O homem foi condenado ao inferno por causa do pecado, e não porque Deus predestinou-lo ao inferno. Como ensina o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 12, porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A condição do homem ter se conduzido para a condenação eterna não foi Deus que predestinou, foi a consequência do pecado. Então, nesta hora, meu querido amigo, eu quero que você entenda esse texto que eu vou dar aqui para você. O Senhor Jesus disse assim, para encerrar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele, é condicional, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, no versículo 9, ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A saber, se é uma condição, é condicional. Com a tua boca confessares e creres no coração. Não é só confessar com a boca. Tem muita gente dizendo eu sou salvo, mas não crê no coração. Deus contempla o falar e o crer no coração. Se tu realmente crê em Jesus Cristo, esta fé que tu tem vai te justificar diante do teu pecado, te salvando para o céu, para ser predestinado à vida eterna com Deus, lá no céu, pelo decreto de Deus. De quem crê será salvo, de quem não crê será condenado. Então, meu amigo, fica na paz do Senhor. Seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, levando para você esse material para ajudar você a defender sua fé contra essa doutrina da predestinação fatalista incondicional, aonde ensina que Deus lançou um para o céu e para o inferno de antemão, que está sendo ensinada dentro de muitas igrejas por muitos pastores. Esses pastores estão privados da verdade, apostataram da fé, e não estão dentro da palavra do verdadeiro evangelho, não andam segundo a verdade do evangelho, como Pedro uma vez repreendeu o apóstolo Paulo, aliás, repreendeu o apóstolo Pedro, porque ele não andava conforme a verdade do evangelho. Então esses homens têm que ser repreendidos, porque não estão ensinando segundo a verdade do evangelho. Por isso que eu estou aqui na defesa da fé, compromisso com a palavra de Deus, defender a fé verdadeira do evangelho, para levar para você instrução, para lhe ajudar na defesa da fé contra os falsos ensinos e os falsos profetas e mestres que estão nos púlpitos de muitas igrejas evangélicas. Irmãos, despertem, porque Deus quer te esclarecer. Seu amigo e irmão evangelista, Wellington Ramos, desejando a paz do Senhor e o conhecimento de Deus, para você não ser levado por vento de doutrina e nem apostatar da fé, senão você vai perder a sua salvação. Vai desprezar o amor de Deus, seguindo outros conceitos que não te levam a canto algum. Jesus é a verdade, o evangelho dele é o que salva e o que liberta. Examine as escrituras, conheça a verdade de Deus, que Jesus trouxe ao mundo, e se converta a ela. Seja cristão, tenha a linha de pensamento de Cristo e não de Calvino, nem de nenhum pastor, dentro da linha de pensamento da predestinação fatalista, que isso é uma sutileza de Satanás para trazer maldição aos irmãos que estão dentro da igreja para se desviar da fé que salva, que é a fé do evangelho de Cristo Jesus. A fé que salva é a fé em Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.